anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda. Uma palavra tem dominado o debate público brasileiro: anistia. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Mas quantas vezes o país já esteve envolvido com essa pauta? Descubra agora a história da emblemática anistia de 1979 e de outras anistias já realizadas no Brasil desde o período colonial, passando pelo Império e, por fim, na República. Conheça os crimes cometidos e os nomes daqueles que já receberam o benefício da anistia e que hoje são figuras muito presentes na política e na elite artística nacional. No dia 28 de agosto de 1979, João Batista Figueiredo, o último militar a governar o Brasil antes da redemocratização, abriu caminho para a mais ampla, geral e restrita anistia já concedida no país. O presidente Figueiredo assinou a Lei 6.683, que diz logo no seu primeiro artigo: é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. A anistia de 1979 pode ser considerada o início da abertura política e da pacificação nacional depois de um longo período de violência. O ambiente de caos era promovido pelos vários setores da ideologia da esquerda, os marxistas, trotskistas, terroristas e demais sufixos, além, é claro, dos excessos praticados pelos próprios militares. Era hora de parar com cartas-bombas explodindo na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em gabinetes, hotéis, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e em bancas de jornais. Foi um período que deixou muitos mortos e sequelas que marcaram muitas vidas. Era hora de passar uma borracha, era hora do desfecho, era hora de perdoar para pacificar o país. O artigo 1º da lei concedeu o perdão a todos. Leia-se novamente todos. É importante destacar a palavra todos, porque essas 5 letras marcariam a história do Brasil. Todos, como diz textualmente o artigo, dos que cometeram crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, aos que tiveram direitos políticos suspensos, aos militares e aos dirigentes sindicais e por aí vai. Um mês antes de entrar para a história, para que não restasse nenhuma dúvida do passo tomado rumo à pacificação do país, o presidente Figueiredo fez questão de frisar em uma carta enviada ao Congresso Nacional e assinada de próprio punho. Abre aspas. Este, senhores congressistas, o projeto de anistia que envio à consideração de vossas excelências na convicção de que praticam um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão a todos os brasileiros. Brasília, em 27 de junho de 1979, fecha aspas. E foram todos mesmo, inclusive os que estavam exilados fora do país. Não existe uma lista definitiva com todos os nomes dos que foram perdoados pela anistia, justamente pela envergadura da lei. O documento mais próximo do número real, de janeiro de 2019, tem 915 páginas, é um banco de dados da Comissão Nacional de Anistia, uma comissão criada em 2002 sob o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos. A planilha foi elaborada a partir de 39.960 requerimentos deferidos, ou seja, já atendidos. Mas o número total de pedidos é muito maior, 80.000
357. Antes de trazer mais detalhes sobre a anistia de 1979, vamos entender a origem dessa prática e lembrar outros momentos de nossa história em que a anistia foi aplicada. Quando buscamos as origens históricas, é curioso observar que a mesma raiz grega que deu origem à palavra amnésia também é a origem da palavra anistia. Tanto amnistia quanto amnésia vem da raiz grega mnime, que significa memória. Amnistia, em sua origem, significava literalmente esquecimento. Só que, enquanto amnésia é uma falha de memória, muitas vezes involuntária e dolorosa, a anistia é uma escolha, um ato voluntário, decidida por razões maiores e justamente para evitar mais dor. Na Grécia Antiga, o conceito já existia como forma de restaurar a paz depois de guerras civis. O perdão, em nome da reconciliação, uma forma de saída para a pacificação social. O ato de perdoar delitos ficou conhecido como a anistia de Solon, do ano de 594 a.C., quando foi determinado o esquecimento de crimes para aplacar uma escalada de tensões entre camponeses endividados e aristocratas. Solon foi um grande estadista e legislador grego e é considerado um dos pais fundadores da democracia ateniense. Processos similares de perdoar para pacificar já ocorreram em solo brasileiro. Ainda no período colonial, no final do século XVII, bandeirantes paulistas descobriram jazidas de ouro em áreas que pertencem hoje a Minas Gerais. A descoberta atraiu milhares de pessoas de outras partes da colônia e de Portugal. Esses forasteiros passaram a ser chamados emboabas, um termo pejorativo usado pelos paulistas. Em 1707, começaram confrontos armados entre os dois grupos. Até que, em 1709, a coroa portuguesa interveio para pacificar a região. Criou a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, separando a região das Minas da jurisdição dos paulistas e a deixando diretamente subordinada à coroa. Então, um novo governador foi nomeado com poderes para pacificar e reorganizar a região. Antônio de Albuquerque, o novo governador, de fato tomou medidas de reconciliação, como cessar as perseguições contra paulistas e emboabas sobreviventes. Ele permitiu que todos permanecessem na região, desde que submetidos à nova administração. Já no período imperial, houve episódios como a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão, a Revolta da Cabanagem, onde era a gigantesca província do Grão-Pará. A mais conhecida delas, a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Todos esses episódios históricos contaram com alguma forma de anistia para encerrar as tensões. Até mesmo conflitos externos, como a Guerra do Paraguai, exigiram uma anistia para lidar com os militares e escravizados que haviam participado da guerra. E assim, o Brasil o fez. Escravizados que lutaram pelo exército foram libertados e algumas punições a soldados, a voluntários desertores foram perdoadas. No começo do século XX, Getúlio Vargas fez a chamada Anistia Republicana após a Revolução de 1930. Foi concedida anistia a presos políticos e militares envolvidos em revoltas anteriores, como os tenentistas da década de 1920. O objetivo era unificar o país sob o novo regime varguista. Sempre há caminho para a paz na política. Magalhães Pinto, que foi governador de Minas Gerais e senador, resumiu assim: a política se move como nuvem. Você olha, está de um jeito. Você olha de novo, já mudou. Aliás, após o fim do Estado Novo, houve a anistia de 1945, concedida a presos políticos, exilados e militares punidos durante o regime autoritário, para ser possível a reabertura democrática e a convocação de eleições, encerrando o ciclo autoritário. Quando Getúlio Vargas assinou o decreto, em 18 de abril de 1945, beneficiou
563 pessoas. Todos estavam presos pelo Estado Novo. Está gostando desse conteúdo? Então conheça o streaming da Brasil Paralelo. Lá você encontra produções originais completas, filmes selecionados com análises e mais de 90 cursos exclusivos. Tudo feito de forma independente, sem dinheiro público. Toque no link e torne-se membro da Brasil Paralelo hoje mesmo. Alguns nomes desses anistiados são bem conhecidos e lembrados com frequência por militantes da esquerda. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. João Mangabeira, o escritor Jorge Amado, Aparício Torelli, o Barão de Tararé, e o guerrilheiro Carlos Marighella, líder da ALN, a Ação Libertadora Nacional. A trajetória de Marighella vai se misturar com a própria lei de 1979. A vida dele já foi tratada em livro, em filme e também num episódio do programa Face Oculta da Brasil Paralelo. Seu grupo armado foi responsável por mortes de militares, sequestros e assaltos por anos. Marighella era um criminoso profissional quando morreu em 1969, mesmo ano em que a ALN ajudou a sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que passou dias num cativeiro no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. For the purpose of obtaining the release of the 15 prisoners that were sent to Mexico, while at the same time trying to embarrass the Brazilian government and the United States government. Foram 4 sequestros de diplomatas naqueles anos. Em troca, a ALN e os seus comparsas marxistas do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, pediam a libertação dos companheiros de esquerda da prisão. Para relembrar a cena, o jornal O Globo narrou assim, abre aspas, 12 homens dentro de carros ou a pé estavam distribuídos perto do Largo dos Leões, onde os bairros de Humaitá e Botafogo se encontram na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua maioria eram jovens universitários. Eles esperavam o Cadillac Fleetwood preto que, todos os dias, levava o embaixador americano Charles Elbrick de sua residência na Rua São Clemente para a Embaixada dos Estados Unidos no centro. Eram 14 horas e 50 minutos quando o veículo despontou na Rua Marx e teve início um dos episódios de maior repercussão da ditadura militar no Brasil. O sequestro do americano Charles Elbrick foi mesmo o caso mais famoso do período, depois até glamourizado no filme O Que É Isso, Companheiro, com a participação de muitos atores conhecidos da televisão brasileira. De fato, ele foi raptado numa quinta-feira, 4 de setembro. O grupo andava com metralhadoras leves, revólveres e explosivos. Eram criminosos. Participaram da ação nomes bem conhecidos hoje em dia. Fernando Gabeira, Franklin Martins, que foi ministro da República décadas depois, Cid Benjamin, que pilotou o Fusca Azul no dia do sequestro, e Paulo de Tarso Venceslau. Gabeira foi deputado, quase prefeito do Rio de Janeiro e agora é comentarista político da Globo News. Foi ele quem arrumou o esconderijo onde o embaixador ficou preso por 3 dias em Botafogo, ferido por uma coronhada na cabeça. Até hoje, Gabeira não pode pisar nos Estados Unidos. Mas todos foram anistiados. O grupo guerrilheiro exigia que um manifesto redigido por Franklin Martins fosse lido em cadeia nacional de rádio e TV e publicado em jornais em plena tensão do regime militar. E, claro, queriam a soltura de 15 companheiros presos. Logo depois, esses companheiros foram colocados na aeronave militar matrícula Hércules 56 rumo ao México. Quando desembarcaram, o diplomata foi solto. O nome mais famoso da lista de presos é José Dirceu, que depois seria um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do qual foi presidente até a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também estavam a bordo o ex-deputado do PT, Ricardo Zaratini, o jornalista Flávio Tavares, Vladimir Palmeira e Luiz Travassos, os 2 últimos organizadores da Passeata dos 100 Mil, em junho de 1968, no Rio de Janeiro, contra a censura e o cerceamento de liberdades no Brasil.
Sim, essas já foram pautas da esquerda. Assim como os crimes se apagaram com a decolagem do Hércules 56, foram esquecidos também os crimes à bala dos guerrilheiros do Araguaia. Na virada da década de 1970, o Partido Comunista do Brasil decidiu mandar jovens para o meio do mato, no antigo sul do Pará, onde hoje é o estado do Tocantins. A ideia era lançar focos de atrito entre camponeses, uma estratégia comunista chinesa de montar um exército popular voluntário. Deu errado. 3 operações militares acabaram com a intenção dos rebeldes Papagaio, Marajoara e Limpeza. Surgiu ali a figura do Major Curió, como era conhecido Sebastião Rodrigues de Moura. Dezenas de militares foram condenados. O militante de esquerda mais conhecido do Araguaia foi José Genuíno, depois presidente do PT e deputado federal. José Dirceu, Fernando Gabeira, José Genuíno, Franklin Martins, Cid Benjamin e todos os outros, mais uma vez, todos mesmo, foram perdoados pela lei da anistia ampla, geral e restrita, assinada pelo presidente Figueiredo. Todos eles puderam voltar ao Brasil depois do exílio, anistiados. Dona Dulce foi banida do país em 1970 e enviada para a Argélia juntamente com outros 39 presos políticos. Durante o banimento, ela viveu com o marido em vários países europeus e nos últimos anos morava em Guiné-Bissau. No dia 31 de agosto de 1979, o Jornal Nacional exibiu ao vivo a chegada dos primeiros exilados ao país. A primeira da fila foi Dulce Maria. Ela era a produtora cultural de obras de Chico Buarque e Zé Celso Martinez do Teatro Oficina. A primeira repatriada pela anistia, atuou na guerrilha armada pesada. Aprendeu a atirar com uma metralhadora leve com Carlos Lamarca. Era da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, o grupo de Dilma Havana Rousseff, que na época era mais conhecida por ajudar no roubo de 2 milhões de dólares que estavam no cofre do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, crime que já foi tema de um episódio do programa Investigação Paralela, disponível na plataforma de assinantes da BP. Quando os papéis do Wikileaks surgiram, o Brasil teve acesso ao que a diplomacia americana sabia sobre Dilma. Ela organizou 3 assaltos a bancos e foi anistiada. E, anos depois, virou presidente do Brasil. Zamaia é a primeira pessoa banida do país que retorna após a aprovação do projeto da anistia. Vitório Sorotiu voltou com a mulher que é chilena depois de 8 anos fora do Brasil. Junto com o time do Flamengo vieram 2 exilados beneficiados pela anistia. Em São Paulo existem 12 presos políticos. 7 foram beneficiados com a lei de anistia que está publicada hoje no Diário Oficial. Cada auditoria militar para a soltura dos presos políticos. Jornal Nacional, São Paulo. A cobertura da TV Globo se estendeu nos dias seguintes. Em 1º de setembro de 1979, quando o grupo de repatriados se misturou à delegação do Flamengo, que acabara de conquistar o Campeonato Carioca de Futebol, o repórter Paulo Alceu entrevistou Fernando Gabeira. Depois de 9 anos no exílio, e agora? Eu não entendi a pergunta. Depois de 9 anos no exílio, o que tu pretendes fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Quer dizer, eu pretendo ver os amigos, pretendo trabalhar e pretendo contribuir de alguma forma com a luta política de volta no Brasil. Depois, no feriado de 7 de setembro, Leonel Brizola discursou ao chegar a Foz do Iguaçu, no Paraná, ao lado da esposa Neuza, abre aspas, coração cheio de saudades, mas limpo de ódios, fecha aspas. Permitam-me que vos afirme que para este reencontro venho desde nosso longo exílio, com minha mulher e companheira de todas as horas, e aqui chegamos, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. No dia 15 de setembro, retornaram políticos importantes na época. Miguel Arraes, Darcy Ribeiro e Márcio Moreira Alves, autor do histórico discurso para salvar o seu mandato na Câmara, que irritou militares e culminou no ato institucional número 5. No dia 16 de setembro de 1979, Arraes
recolocou o pé em sua terra natal ao chegar ao Aeroclube de Pernambuco, com cobertura do programa dominical de maior audiência no país naquela época, o Fantástico. A Rede Globo, acusada até hoje de ter apoiado a ditadura, também apoiou a anistia. Nesse dia, o sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, foi recebido pelo irmão, o cartunista em fio, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A imagem do abraço dos dois rodou o país. É uma imagem lembrada como símbolo de que as coisas ficariam bem. O que o país mais queria viria na sequência. A emenda Dante de Oliveira, as diretas já, a redemocratização. Importante lembrar que uma esquerda também surgiu, mas já não mais como uma ameaça política do comunismo, mas principalmente pela via cultural. O cantor Caetano Veloso, por exemplo, foi anistiado. Em 1968, produziu uma canção chamada Che. A Polícia Federal do regime não gostou. Era socialista. Che se referia a Ernesto Che Guevara, o argentino subversivo e um dos líderes da Revolução Cubana. Na época, um jornalista chamado Randall Juliano acusou Caetano e Gil de falsa paródia do hino nacional, imitando a canção Tropicália. Assim, são feitas narrativas. O jornal espanhol El País conta essa história com detalhes. O jornal diz que havia, naquela investigação, um esforço em se conseguir algo que incriminasse Caetano entre as muitas, abre aspas, infrutíferas tentativas, fecha aspas. Foram enviados ofícios às direções dos jornais O Globo e Correio da Manhã, exigindo arquivos de 1968 para averiguação. Os jornais mandaram. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, usava a criatividade para produzir um dossiê com, abre aspas, o que constasse sobre Caetano. Buscavam informações sobre um grupo que publicava um jornal chamado O Sol, que reunia personalidades como Zueni Ventura, Marta Alencar e Ana Arruda Calato. O DOPS estava alvoroçado e temeroso que a canção chamada Alegria, Alegria virasse um hino contra a ditadura. O que tinha de mais nesses versos? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O relatório contra Caetano, conforme documentado pelo DOPS, contudo, é firme na sua conclusão, abre aspas. Com este nome, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nada consta. Entretanto, aqui figura fichado um elemento com o nome Caetano Veloso, fecha aspas. Com essa espécie de certidão positiva, Caetano foi preso junto com Gilberto Gil por 54 dias, depois soltos, numa quarta-feira de cinzas em 1969. Saíram do país 4 meses depois. Todos foram anistiados em 1979, inclusive mais de 4.500 integrantes das Forças Armadas acusados de excessos e crimes de tortura. A cena política brasileira das décadas seguintes foi moldada pelos envolvidos na campanha da anistia de 1979. Aliás, o próprio movimento nasceu dentro de um partido político. A tentativa de avançar com um indulto nos moldes de uma anistia começou em 1972, conduzida pelo MDB, que fazia oposição à Arena, partido que dava sustentação ao governo. O Comitê Brasileiro pela Anistia só foi criado em 1978, quando a pressão cresceu dentro e fora do país. Naquela época, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva circulava pelo ABC paulista com panfletos à mão, vestindo uma camiseta branca, suada, que levava os dizeres "Anistia já". Lula organizava greves nas fábricas preparadas em mesas de metal nos botecos da Vila Euclides e em São Bernardo do Campo, sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Alguns colegas anotavam o que ele dizia e elaboravam panfletos que chegavam até os funcionários da Mercedes-Benz, Volkswagen, da Scania, escondidos nas meias. Era comum usar o tradicional meião de futebol,
com a desculpa que fazia muito frio no ABC Paulista às 6 horas da manhã ou tinha uma pelada depois do expediente. Mensagens também eram escritas nas paredes internas dos banheiros das montadoras de carros e caminhões. Mas o que Lula buscava, afinal? Ele queria a anistia para poder fundar o Partido dos Trabalhadores. Foi por força da anistia de 1979 que o Partido dos Trabalhadores surgiu em fevereiro de 1980, no pátio do Colégio Sion, no bairro de Genópolis, na capital paulista. O PT só aconteceu porque o presidente João Batista Figueiredo assinou a Lei 6.683, a Lei da Anistia. O PT sempre foi uma bagunça, comandado por Lula, que promovia greves em série em São Paulo. Mas tinha também um grupo de intelectuais, o pessoal do chão de fábrica, as pastorais da Igreja Católica, que depois pregariam a teologia da libertação. Enfim, o PT nasceu dessa confusão, mas jamais seria possível sem a anistia. PSDB apareceu 8, quase 9 anos depois, por causa das brigas do antigo MDB e porque as duas grandes lideranças políticas na época, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, seguiram caminhos diferentes. Mas o fato é que todo mundo conseguiu espaço para defender o que queria, inclusive Leonel Brizola, porque foram anistiados. PT e PSDB foram protagonistas na política brasileira por 2 décadas, por causa da anistia de 1979. Foi um processo de amadurecimento do país. Compreender que, num regime democrático, é impossível extinguir forças opostas. É possível, sim, conviver dentro do jogo político graças ao que veio depois, a Constituição de 1988. Ela é cheia de problemas, tem mais de 130 remendos, mas está lá, no artigo 2º, abre aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. Todos do mesmo tamanho, porque no final somos todos do mesmo tamanho perante a lei. A Lei 6.683 mudou o Brasil, sobretudo porque abriu possibilidades de convívio. Um dos trechos que o presidente João Batista Figueiredo rabiscou a caneta azul quando o documento chegou à sua mesa, segundo os arquivos da Biblioteca do Senado da República, diz assim, abre aspas, a anistia reabre o campo de ação política, reúne e congrega para a construção do futuro, vem na hora certa, fecha aspas. Reconstruir uma democracia não é tarefa simples, mas já foi muito mais difícil num tempo em que havia menos liberdade, portanto, a chance era menor de dar certo. O importante é que o Brasil sabe o caminho, são trilhos antigos. Esse caminho, para resolver conflitos aparentemente irreconciliáveis, sempre foi a anistia, perdoar para pacificar e assim recomeçar.